Muito boa noite, queridos, querida igreja, graça e paz em nome de Jesus. Louvado seja Deus, estamos juntos mais uma vez nesse tempo especial de louvor, de adoração ao nosso Deus, estudo da sua palavra. Você é muito bem-vindo, que Deus abençoe ricamente nessa noite sua vida e o seu coração. Palavra de Deus, queridos, no Salmo 95, nós vamos ler iniciando o nosso culto dessa noite. Salmo 95, do verso 1 ao verso 6. Salmo 95, de 1 a 6. Diz assim o salmista: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Esse é o nosso Deus, queridos, que governa céus e terra, e digno de todo louvor e toda adoração. E nesse espírito, nesse instante, eu queria convidá-lo a cantarmos dois cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. O primeiro deles é Teu Povo, aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Me derramaram. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas,
dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Bom, estamos juntos e tempo especial, queridos, de oração diante do Senhor. Nós vamos curvar nossas frontes, orar ao nosso Deus, clamar por sua graça, sua misericórdia e por esse tempo que estamos enfrentando, pedindo pelo nosso país, pelos doentes, pelos enlutados, enfermos, necessitados. Vamos clamar ao Senhor nessa hora, curve sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Deus eterno, bondoso, soberano, ó Pai no céu, sobre todas as coisas, nós invocamos Teu nome nessa hora, nos prostramos, ó Pai, diante de Ti, porque Tu és o nosso Deus e nós colocamos, ó Pai, a nossa vida nas Tuas mãos, os nossos corações, ó Pai, os nossos anseios, tudo o que se passa, ó Pai, colocamos diante de Ti nessa hora, em louvor, em adoração e gratidão por tantas bênçãos, pelo Teu cuidado amoroso e paterno para conosco, para com Teu povo, para cada um de nós, ó Pai. Nós queremos Te louvar por isso, porque Tu és excelso e soberano sobre todas as coisas. Nessa hora clamamos a Ti, ó Deus, por Tua graça, por misericórdia, por perdão, ó Deus, dos nossos pecados, que o Senhor nos lave, nos encha, ó Pai, do Teu Santo Espírito, e que, ó Deus, a Tua igreja caminhe, ó Pai, no meio de toda essa crise, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, ó Pai, nos hospitais, internados, seja com Covid, seja com outras doenças. Senhor, visita esses corações, pessoas próximas nossas, ó Pai, que estão enfermas, ó Deus. Guarde, ó Pai, esses queridos, abençoa cada um, dá a Tua bênção, dá a Tua força, ó Pai, a Tua direção sobre as vidas, os tratamentos, cuida de cada um, ó Pai. Senhor, console, ó Pai, e conforte, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, o coração dos enlutados nessa hora, Senhor.
visita, ó Pai, esses corações, a Tua bênção, a Tua paz, ó Pai, que excede todo entendimento, e a força, ó Pai, para viverem, ó Pai, com essa separação. Sustenta-os, ó Pai, abençoa essas vidas. Cuida dos necessitados, Senhor. Gente que está passando necessidade, passando fome, desemprego. Deus tem misericórdia, ó Pai, visita os corações e nos use, Pai, a Tua igreja, cada um de nós para levarmos um alento, para levarmos o alimento, ó Deus, para suprir de alguma forma, ó Pai, essas pessoas, e que o Senhor esteja sustentando, ó Pai, esses corações, essas vidas, Senhor. Nossos queridos que estão passando por desemprego, por crises, abençoa, Deus, sustenta, guarde esses corações queridos, ó Deus. Nos curvamos diante de Ti, ó Pai, para clamar pelo nosso país, Deus, pelas autoridades, pelas instituições, para que haja justiça, haja temor de Deus, ó Pai, o ouvir da Tua palavra, ó Deus, para que o Senhor esteja sustentando, ó Pai, os nossos líderes, ó Pai, o nosso presidente, os governadores, nosso prefeito aqui em São José, ó Pai, os vereadores, todas as instituições, ó Deus, as instituições de saúde, ó Pai, sustenta nesse tempo tão difícil. Abençoa, Senhor Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos o nosso país, nossas famílias, colocamos diante de Ti também, Senhor, para que haja o temor de Ti, ó Pai, a alegria e a bênção de poderem se reunir, ó Pai, em família, Te buscar, ó Pai, uma volta à Tua palavra, um maior fervor, ó Pai, mais oração, mais vida contigo, ó Deus. Abençoe, Pai, essas famílias, cuida da Tua igreja, Senhor, sustenta, Pastor Gustavo, conselho, abençoa, Senhor, e dirige, ó Pai, os passos, os ministérios, tudo, os irmãos, ó Pai, cuida de cada projeto, de cada vida, Senhor. Nós te agradecemos por Tua palavra, Pai, que temos para meditar nela, para estudarmos, e nesse tempo, Pai, seja um tempo especial, Pai, de aprendizado, de entrega, ó Pai, diante de Ti. Guarda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, nós oramos, te agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, queridos. Nesse tempo aqui nós vamos meditar no capítulo 3 do livro de Abacuque, profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, né? Aliás, é todo o capítulo 3, né? E nessas 4 quartas-feiras aí nós vamos tirar lições para as nossas vidas, para a nossa caminhada, desse profeta do Senhor, né? Que começa com lamento e termina com alegria, com louvor, isso na presença de Deus, diante de Deus, né? E esse é o profeta Abacuque. Nós queria ler com os irmãos então esse trecho, né? Capítulo 3 de Abacuque, do verso 1 ao verso 19. Abacuque 3, de 1 a 19. Preste atenção a cada palavra e que realmente a palavra fale aos nossos corações nessa noite. Louvor de Abacuque, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra nós os rios, Senhor? Acaso é contra nós os rios, Senhor, que estás irado?
É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montando nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Essa é uma oração e cântico, né? Alguns comentaristas dizem que esse é um salmo de Abacuque, expressão de louvor na presença de Deus. Mas antes da gente mergulhar um pouco nesse texto, nessa oração, louvor na presença de Deus, do profeta Abacuque, a gente vai recordar rapidamente aqui uma pequena introdução ao livro, né, de Abacuque, quem é Abacuque, quando que ele aparece, de onde que ele veio, né? E o autor desse livro é o próprio profeta, né? Abacuque. Interessante que o significado do seu nome é aquele que abraça, aquele que se envolve, né? E Abacuque, de uma maneira toda especial, talvez não tão como o padrão dos próprios profetas, né? Ele vai transmitir a mensagem ao povo, mas de uma maneira diferente, né? E o que estava acontecendo ali, queridos? A terra de Judá, ela realmente estava à beira de um colapso, longe do Senhor, né? E ela realmente não aprendeu, né, a lição com os erros de Israel, né, que é a tribo do norte, né? Porque ela contemplou, Judá contemplou o cativeiro assírio pesado, um cativeiro pesado ao povo de Israel, né? Mas Judá não aprendeu essa lição com Israel, que também se afastou do Senhor, né, dos seus reis, e nem no seu próprio ambiente Judá, né, quando Josias achou, né, o rei Josias achou o livro ali perdido no templo, empoeirado, jogado, né? Mas ele pegou esse livro e realmente apresentou ao povo, e a palavra de Deus realmente causou um impacto tremendo ali nos dias de Josias, né? Houve um reavivamento, houve uma volta ao Senhor, né? Mas Josias ele é morto, né? Diz a Bíblia que ele é assassinado pelo rei Neco, né? Pelo faraó Neco, né? E aí entra Joaquim no seu lugar, né? E aí entra Jeremias, né?
pregando arrependimento, voltem-se para Deus, voltem-se para Deus. Mas olha o que aconteceu, está tudo lá registrado na palavra de Deus. Joaquim resistiu à pregação de Jeremias, queimou os rolos do livro e mandou prender o profeta. Então todo esse contexto é o que está se passando aqui em Judá, né? Então logo depois aí da morte de Josias, e o povo realmente distante do Senhor. E esse livro de Abacuque, a gente pode dividir em 3 partes, que são seus 3 capítulos, né? Então a primeira parte é a mensagem pesada para Judá, né? Abacuque de várias maneiras, não foi daquela maneira tradicional dos profetas, olha, convertam o seu Senhor, volte-se para o nosso Deus. Não, ele usa metáforas, ele usa perguntas retóricas, né? Até quando, Senhor, né? Então a gente lendo o livro a gente vai perceber isso, né? Mas ele veio para dizer que, usando a expressão aqui, vai vir chumbo grosso, né? Para ajudar, né? Porque é o povo que se desviou dos caminhos do Senhor, né? E ele usa várias metodologias aqui, né? E Abacuque ele cria dilemas, né? Os dilemas do coração de Abacuque são os seguintes, né? A gente vai vendo os capítulos, nós vamos perceber, o mal prevalece e Deus parece que demora em agir, né? Deus está demorando em agir. Por que isso, Senhor? Né? Por que a violência? Por que a injustiça? Queridos, parece que são os dias que nós estamos passando, né? São os dias que nós estamos passando, né? E aí, no meio de tudo isso, Deus vai responder, né, para Abacuque. Olha, Abacuque, os caldeus, né, que são os babilônios, eles vão vir contra Judá. Eles vão vir contra Judá sob a minha perdição, sob a minha permissão, né? E Abacuque ele não confronta o povo, mas ele discute com Deus de uma certa maneira, né? Senhor, é isso mesmo que você vai fazer? Né? Você vai mandar o chumbo grosso aí para esse povo de Judá? É isso mesmo que o Senhor vai fazer? Né? E no capítulo 2, né, nós vemos lá a visão, né, de Abacuque. Ele fala, eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou ficar esperando que o Senhor vai me dizer. E Deus falou, escreve a visão, né, para que todos possam ver, né. Aí a gente já tem aquela ideia do outdoor, né. E tem uma ideia aqui também, nesse sentido, que é igual a gente vê uma manchete, né. Então, para que a gente batesse o olho e já visse, né, a mensagem que o Senhor queria deixar ali, algo que chama a atenção, né? E a visão é exatamente essa, o soberbo, né, que são os caldeus, eles vão vir sim, mas Deus está falando também, eles vão perecer, mas o justo, né, o justo vai sobreviver a essa crise, pois ele vai viver pela fé. É daqui que o apóstolo Paulo vai citar lá em Romanos, né? O justo viverá, sobreviverá, né? Nesse sentido, pela fé. Porque esse povo da Babilônia, queridos, soberbos, achavam que o poder estava nas suas mãos, orgulhosos, eles caíram. Eles caíram. E aí aqui na palavra de Deus nós vamos ver o povo de Deus o que? Restaurado. Deus julgando realmente o pecado do povo, mas Deus também restaurando o seu povo, né? O seu povo escolhido, né? E interessante que Abacuque, ele começa chorando, mas ele termina cantando, né? E olha, as circunstâncias não mudaram, né? As circunstâncias não mudaram. Mas sabe o que mudou no coração de Abacuque, queridos?
a palavra de Deus que encheu a sua alma de esperança. É a palavra de Deus que revela, queridos, o propósito de Deus. É a palavra de Deus que revela a soberania de Deus. É a palavra de Deus que revela o poder e a glória de Deus. E interessante que nesse capítulo 3, Abacuque não questiona mais. Ele não questiona mais a Deus. Com as perguntas, Senhor, você vai fazer isso mesmo? Ele não questiona mais a Deus. Agora, sabe o que ele vai fazer, queridos? Ele vai clamar por avivamento. Ele vai se alegrar em Deus. Diante de tudo aquilo, com tudo aquilo se passando. Eu diria, queridos, que é uma volta às Escrituras. Para a gente lembrar quem Deus é e os seus grandes feitos que Ele opera. Desde a eternidade, desde os tempos eternos. A sua palavra é viva, eficaz, lá em Hebreus, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, vai até o fundo da alma. E foi exatamente isso que Abacuque sentiu. Agora ele não vai questionar mais, mas agora ele vai contemplar o Senhor. E diante da crise, ele vai dizer, eu me alegro no meu Deus. E exatamente, queridos, nesse capítulo, que eu gostaria de caminhar com os irmãos nessas quartas-feiras, para a gente tirar preciosas lições para a nossa caminhada, para a nossa vida, diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor, morte bem perto, crises econômicas, crises da sociedade, crises familiares tremendas, Mas quando ouvimos a Deus, as coisas mudam, E quando oramos também as coisas mudam, Já estudamos sobre isso, E eu queria, queridos, nesse tempo, aqui nós tiramos essas 4 lições, mas a primeira delas é a seguinte: a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. Capítulo 3, versos 1 e 2, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, palavra de Deus e a oração são os elementos que nos levam à vitória. Elas andam juntas. Ouvir a Deus, que é a sua palavra, e falar com Deus, que é orar, queridos, isso que nos leva à vitória. E a gente precisa ouvir a Deus, meus irmãos, para nós enfrentarmos vitoriosamente as crises. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela revela quem Deus é. Revela a sua pessoa, revela os seus atos de justiça, revela a sua misericórdia, revela a sua graça, revela o seu perdão, a restauração, revela a redenção que nós temos em Cristo Jesus. É a palavra que revela isso. Então, na palavra, nós vemos Deus disciplinando a Judá pelas mãos dos caldeus, E nós vemos também Deus julgando a Babilônia. Foi exatamente essa visão que o Senhor passou para Abacuque, E o julgamento da Babilônia foi pesadíssimo. E o sofrimento do povo de Judá também foi pesado. E Deus, pela sua palavra, fez essas duas coisas, nós vemos no capítulo 2, Uzais, no verso 6, capítulo 2, nós vemos: não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Aí ele começa com Uzais,
Foi um julgamento terrível e foi um sofrimento terrível para o povo de Judá, porque Deus julga o pecado, né? Deus julga o pecado. Mas a palavra revela quem Deus é, né? E foi exatamente esse sentimento, o toque no coração aí do profeta Abacuque que ele teve com essa visão, e ele passa a cantar e orar, né? É um salmo isso, né? Porque a palavra falou ao seu coração. A palavra falou ao seu coração. A palavra revela quem Deus é, né? E a gente vê todo esse processo e vê que a palavra impactou também o coração de Abacuque, né? Ele diz: eu tenho ouvido as tuas declarações. Aí ele parou de perguntar, parou de questionar, e me sinto alarmado. A palavra impacta ao coração. Deus não deixa de julgar o pecado, seja na vida do seu povo, seja na vida daqueles que não temem a Deus. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. E foi isso que Abacuque sentiu. A palavra de Deus impactou o seu próprio coração, né? E transformou o seu próprio coração. Porque daí ele vai dizer: Senhor, aviva no meu coração, né? Vive em nós a tua obra. Senhor, que fique vivo no meu coração, na minha mente, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz. E isso está na palavra. Isso está registrado na palavra. Então a palavra transforma o nosso coração. Então Abacuque passa de um coração questionador para um coração adorador. E aqui vem realmente o sentimento, a emoção, a adoração a Deus, o contemplar a Deus, o ouvir a palavra de Deus. E isso também traz, sabe o que, queridos? A palavra de Deus, segurança. Segurança. Porque Abacuque passa do vale do medo para a montanha da fé. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, todavia eu me alegro no Senhor. Ele é o Deus da minha salvação, né? Então ouvir a palavra de Deus nos traz segurança, queridos. No seu estudo pessoal, na sua meditação, ouvindo mensagens bíblicas, né? Queridos, quantas oportunidades nós temos hoje. Hoje nós estamos exatamente na igreja virtual, mas nós temos a igreja em nossa casa de uma maneira diferente, sim. Mas você pode ligar o seu celular, a sua TV e sintonizar ali, até o seu rádio, né? E você pode sintonizar e ouvir a palavra de Deus, né? E esse ouvir da palavra de Deus, queridos, é um outro sentimento que Abacuque teve aqui. Ele deve nos levar a uma oração fervorosa. E a petição dele, né? Aviva a tua obra no meu coração. Aviva em nós, Senhor, a tua obra, né? Queridos, palavra de Deus e oração estão unidos. E a gente não pode separar isso. E aqui que Abacuque faz aqui, ele ouve e ele ora. Ouvir a Deus produz a dependência de Deus. Ouvir a Deus nos põe de joelhos, né? Os apóstolos lá no Novo Testamento, eles reconheceram isso, né? Nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Queridos, quando a igreja triunfa, é porque ela se dedica à oração e ao ministério da palavra. Quando a igreja sucumbe, é porque ela não se dedica nem à oração, nem ao ministério da palavra. E a oração aqui de Abacuque é uma oração que honra ao Senhor. E olhando para esse texto, queridos, a gente vai perceber que a oração ela tem um caminho. Ela tem um caminho da humilhação
para exaltação de Deus, né? Eu tenho ouvido, né, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Lembra-te, Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Porque eu e você, nós somos pecadores e precisamos tremendamente da graça do Senhor. Então a oração que honra o Senhor, ela começa com humilhação. Abacuque começou a orar porque ouviu a palavra de Deus, ele não discutiu mais. E essa oração se transformou em louvor. É uma oração, um cântico, são elementos da liturgia, né? Palavra, oração, louvor, né? E na oração que honra o Senhor, queridos, termino aqui. 3 elementos indispensáveis. Primeiro, humilhação. Abacuque sequer tocou mais no assunto do silêncio de Deus. Ele não questionou mais. Ele não questionou mais o silêncio de Deus. Ele não pediu para suspender o castigo de Judá. Abacuque agora está extasiado com a glória da sua palavra, a sua graça, a sua misericórdia. Abacuque agora se curva, se entrega para quê? Para adorá-lo. Queridos, a revelação, a palavra de Deus nos leva ao pó. Nos leva ao pó. Né? Assim foi com Jó. Né? Por isso me arrependo, me abomino, né? No pó e na cinza. Né? Antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. A revelação de Deus nos leva ao pó. Exemplo de Moisés na sarça, né? Diante da sarça. A visão de Isaías, ai de mim. Né? João, né? Escrevendo o Apocalipse, a visão na ilha de Patmos, caiu como morto. Né? Nada mais interessa para Abacuque senão o que é a glória de Deus. E a nossa postura na presença de Deus deve ser exatamente essa. Eu vejo a tua glória e eu sou pecador. Nada mais importa. Agora eu estou na presença do Deus Santo. Né? Estou na presença do Deus Santo. E outro aspecto da oração que honra a Deus é a adoração. Né? É a entrega, a dedicação. Foi isso que Abacuque fez. Né? Eu estou diante do Deus soberano. Né? Do Deus Santo. Né? Então o nosso sentimento na oração, Deus é santo. Nós somos pecadores. Muitos salmos têm essa ideia, né? Nós ajoelhemos, o salmo que nós vemos no começo, diante do Senhor que nos criou. Né? E finalmente, queridos, a oração que honra a Deus, ela envolve a petição. Mas não é pelos interesses de Judá. Abacuque não está mais interessado nisso. Não é pelo livramento de Judá. Né? Não é para mudar o plano de Deus. Né? Não é para que os caldeus deixem de invadir Jerusalém. Não, o seu interesse agora é a sua obra. Né? A sua vontade. Aviva a tua obra no seu e no meu coração. É o seu plano. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Queridos, nós precisamos dessa graça. E é a palavra que transforma. Essa primeira lição, para essa quarta que eu queria deixar para os irmãos, que nos deve levar a uma oração diante do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te sustente, guarde realmente a nossa vida e o nosso coração. Deus abençoe, queridos. Amém.